Muito bem, vamos falar então agora um pouquinho de política americana. Infelizmente, o meu candidato, a pessoa que eu ia votar, o Dr. Benjamin Carson, ele desistiu da corrida para ser nomeado pelo Partido Republicano para a disputa das eleições. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o processo é completamente diferente do Brasil. O Partido Republicano tinha acho que 15 candidatos que saíram para essa disputa para serem nomeados. E o Partido Demoniocrático, tinha acho que 4 ou 5 candidatos. Desses 15, ficaram apenas agora Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio e o Kasich, com o Dr. Benjamin Carson saindo. E dos demoniocratas, ficaram a bruxa da Hillary Clinton e o doidão comunista do Bernie Sanders. Então, eles vão... Tivemos o último debate do lado republicano, né? E, se não me engano, parece que vai ter mais um. E hoje, domingo, se não estou enganado, haverá um debate do partido demoniocráticos, né? Dos demoniocratas, com a Hillary e o Bernie Sanders. Mas, gente, eu confesso que estou um pouco preocupado. Como eu já falei, eu não sou republicano, eu não sou democrata, não me filiei a nenhum partido, eu me considero independente, livre para opinar sobre aquilo que eu quero, falar aquilo que eu quero, sem ter compromisso com nenhum partido. O Partido Republicano tem feito muita besteira. Eles perderam a eleição para o Partido Democrata quando o Obama foi eleito, né? E depois reeleito, e agora eles estão fazendo um monte de besteiras, entregando a eleição de mão beijada para os democratas, como fizeram também nas 2 vezes anteriores. Por quê? Porque o GOP, ou seja, o Partido Republicano, odeia o Donald Trump. Eu vou explicar. Primeiro que eles não têm controle sobre o Donald Trump. O Donald Trump fala aquilo que ele quer, aquilo que vem na cabeça dele. Claro, eu não concordo com muitas das suas ideias ou seus pensamentos, mas ele tem falado justamente tudo aquilo que o povo americano quer ouvir de uma pessoa que quer ser presidente, não de um político, mas de uma pessoa que quer ser presidente, que quer consertar o país, que quer que o país volte a ser grande e cresça como antes. Tanto que o mojo, ou como poderia dizer, o slogan da campanha do Donald Trump é Make America Great Again, quer dizer, para fazer os Estados Unidos, a América, grande novamente. Por quê? Esses quase 8 anos da administração Obama, caramba, olha, o Brasil já teve a sua nota de classificação diminuída 3 vezes. Aqui teve, pela primeira vez que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vim para cá em 93, vou completar 23 anos aqui nos Estados Unidos. Em 23 anos eu nunca tinha visto a nota de classificação nos Estados Unidos ser rebaixada. Era a 3As ou AAA+, e agora está somente tirar o plus e está só AAA. E na administração Obama aconteceu isso. Por que, vocês já devem saber que isso aconteceu no Brasil, por que uma nota, a classificação de um país é rebaixada? Por causa da falta de criação de empregos, diminuição ou queda do padrão de vida, ou também não pagamento de dívidas. Então, a primeira vez em 23 anos que eu estou aqui, o conceito, a nota dos Estados Unidos foi rebaixado justamente nessa administração Obama. Então, o Donald Trump ele tem batido nisso, porque o muçulmano do Barack Obama, ele deixou de lado os veteranos de guerra. Os veteranos de guerra estão como mendigos, não recebem apoio social, não recebem, e eles têm direito a serem tratados porque eles se feriram, foram feridos servindo ao país. Já tivemos vários escândalos com o VA, que é o Veteran Affairs, que cuida
né? Seria assim, um plano de saúde dos veteranos daqui dos Estados Unidos, e foram entregues ao Deus dará. E o Donald Trump falou que vai restabelecer, que vai cuidar dos veteranos. Muito bem. Quando o Obama assumiu, a dívida do país era de 6 trilhões de dólares, que o Bush fez um montão de besteira, quase destruiu a economia, apesar que a crise de 2008, a culpa não foi do Bush. Não foi do Bush. A crise de 2008, ela foi criada intencionalmente pelos Illuminatis e também pelos especuladores de Wall Street, ou seja, da Bolsa de Valores. Mas o Bush fez um monte de besteira e quase destruiu a economia do país. Deixou em condições muito ruins. Mas o país tinha uma dívida de 6 trilhões de dólares. Hoje, com o Obama, hoje, 6 de março de 2016, o país deve 19 trilhões de dólares. Quer dizer, ele mais que triplicou a dívida do país. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que eu fiz, né, falando sobre a mentira da recuperação econômica dos Estados Unidos. E eu provei ali, por A mais B, mostrando artigos, que várias lojas do comércio varejista, como Sports Authority, Best Buy, Kmart, Walmart, Aeropostale, Gap e tantas outras, estão fechando lojas, a Target também, porque não está vendendo. Não está vendendo. A economia está caindo e está mal das pernas. Mas aí vem aquela coisa, né, que muita gente fala, mas Gustavo, você fica falando que a economia está ruim, mas a gasolina está barata. Para quem não sabe, a gasolina já aumentou. Estava 1,76, agora está 1,86, 1,89. Mas ainda está barata. Mas eu já expliquei 50 milhões de vezes por que a gasolina está barata. Não tem nada a ver com o fato da economia, não está atrelada à economia. Não está atrelada à economia. E eu já expliquei isso. E o Donald Trump ele tem batido nessas questões que o Obama tem falhado. A única promessa, pessoal, a única promessa que o Obama foi capaz de cumprir e está cumprindo até os dias de hoje foi a de transformar radicalmente, fundamentalmente, traduzindo, fazendo uma tradução livre do que ele disse, né, os Estados Unidos. É o que ele está fazendo. Ele está mudando os Estados Unidos. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por que eu não gosto do Obama e por que eu nunca votaria na Hillary? Nem drogado, bêbado, doente, nunca, nunca, jamais. E vocês escutaram aí também a esposa do JC, que disse a mesma coisa. Ela é americana. Então pensamos igual. Veja bem, o Obama ele quer desarmar o cidadão americano. Quer dizer, ele quer passar por cima do que está escrito na Constituição, dando direito a todo e qualquer americano de ter uma arma. É o Second Amendment, que está na Constituição. Muito bem. E se a Hillary for eleita, ela continuará com essa mesma política do Obama, porque é cara de um, focinho do outro. Eu dou um pelo outro, não quero de volta nem troco. Eles se merecem. São duas latas de lixo. Falando logo português claro. Muito bem. Agora, tanto o Obama quanto a Hillary querem desarmar o cidadão americano. Mas o bandido, a pessoa mal intencionada, continuará armada. E outra coisa, por que eles querem desarmar? Não confiam os americanos com uma arma, mas dão armas para o ISIS e para outros países que até detestam os Estados Unidos. Quer dizer, o americano não pode ter uma arma, mas os inimigos dos Estados Unidos, sim, podem ter uma arma americana que é enviada, contrabandeada, vamos falar a verdade, pelo Partido Demoniocrata, porque esse foi o pano de fundo para o que aconteceu lá em Benghazi, que culminou com a morte do embaixador americano. Não sei se aí no Brasil está passando o filme 13 Horas, os verdadeiros soldados de Benghazi, os soldados secretos de Benghazi. Se estiver passando, por favor, vá, veja esse filme, porque esse filme retrata, mostra o quanto a Hillary Clinton ela foi omissa, ela se omitiu e permitiu que o embaixador americano fosse morto.
Muito bem. Por que tudo isso aconteceu? Eu explico. Há dias antes, um cinegrafista lá de Los Angeles, ele fez um filme falando sobre o Islã, mais precisamente sobre o profeta do Islã, o Maomé, contando a história verdadeira, que ele violava crianças, que ele era assassino, estuprador, ladrão, mentiroso, tudo isso. E aí, passado alguns dias, houve esse ataque na embaixada americana em Benghazi, que culminou com a morte do embaixador americano. Tanto a Hillary quanto o Obama na ONU e a Hillary para a sociedade americana, para os canais de televisão, disseram o seguinte: esse ataque à embaixada americana, esse ato terrorista à embaixada americana em Benghazi, na Líbia, se deu pelo fato de que foi feito um filme criticando o profeta do Islã. Inclusive, a polícia foi na casa desse cinegrafista, né, e prendeu o cara. Por isso. Muito bem. Depois que estourou esse caso, esse escândalo, um dos vários escândalos que a Hillary está envolvida, dos e-mails que ela não queria dar, né? Os e-mails, e o FBI teve que, assim como o Sérgio Moro forçou o Lula a dar um depoimento, o FBI também forçou a Hillary a devolver o servidor onde ela tinha os e-mails dela. Não sem antes ela ter contratado um especialista em internet para tentar apagar todos os e-mails. Então, somente por isso, pessoal, porque ela estava, eu esqueci como se fala a palavra em português, porque o servidor era uma prova, ela não poderia tocar naquilo, e ela contratou alguém para pagar. Então, somente por isso, ela já merecia estar presa. Somente por isso, ela já merecia estar presa. O FBI conseguiu recuperar alguns e-mails importantes, e recuperou um e-mail em que, logo depois do ataque à embaixada em Benghazi, ela mandou para a filha dela, a Chelsea, dizendo o seguinte: eu já sabia desde o início que esse ataque não teve nada a ver com o filme, mas que foi um ataque terrorista. Então, teve um senador, porque ela está respondendo o processo. A última vez ela ficou 11 horas sendo interrogada no Senado americano. Então, um senador americano disse o seguinte: como a senhora, diante das câmeras de televisão para a sociedade americana, fala que o ataque foi incentivado ou deu-se pelo fato do filme, quando aqui no e-mail que a senhora mandou para a sua filha, comprova que a senhora já sabia que o ataque não tinha nada a ver ou não estava relacionado com o filme. Quer dizer, para o povo americano a senhora diz uma coisa e para a sua família a senhora diz outra, quer dizer, a cara dela veio, bum, no chão, despencou. Ali foi desmascarada a grande mentira dela. Ali ela foi desmascarada. E ela esteve envolvida somente no ano passado em 111 escândalos. 111 escândalos. E o Obama, que vocês aí no Brasil criticam tanto o PT, que odeiam o PT, petralha, esquerdopata, o molusco de 9 dedos, o pessoal do pão com mortadela, mas você ama a Hillary Clinton, você precisa ser examinado por um psicólogo, porque você está sofrendo de algum problema. A NASA tem que te examinar, não é possível. Como você pode odiar a filial e amar a matriz? Como é que pode isso? A água não se mistura com azeite, meu amigo. Essa é a realidade. O Obama foi o presidente que mais violou a Constituição americana. Para ser mais exato, 1.604 vezes. 1.604 vezes ele violou a Constituição americana. Ele já é considerado, isso não é opinião minha, pela revista Time Magazine, que, para que vocês tenham uma ideia, é como a Veja, a Isto É no Brasil. A Time Magazine fez uma pesquisa e Obama foi considerado o pior presidente da história desse país, superando a outro demoniocrata perturbado, endemoniado, do Jimmy Carter. Então, vejam que, como eu vou crer numa pessoa dessa? Uma pessoa que, em 2008, falou que era contra o casamento gay, que o casamento, lhe foi perguntado, defina matrimônio. Ele disse, matrimônio
é a sagrada união entre um homem e uma mulher. E depois, no ano passado, fez o que fez, vocês sabem, né? Lutou por seu empenho pessoal, aparelhou o Supremo Tribunal Federal, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui nos Estados Unidos, com juízes que rezam pela cartilha dele, para aprovar, incluindo uma juíza latina, né, de origem latina, para aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, meus amigos, quando a pessoa diz assim, e eu tenho sido muito criticado por isso, não, Obama é bom, e eu falo a verdade, mostro quem é Obama, a pessoa me xinga disso e daquilo. Aí eu pergunto, vem cá, como me explica, eu quero entender, como você odeia o Lula, Dilma e essa facção criminosa toda do PT, mas ama o Obama? Como é que pode isso? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Ou acaso você não sabe que aí é filial e aqui nos Estados Unidos é a matriz? Ver isso, né? Maxwell Matos, ruim dessas eleições daí dos Estados Unidos, o Trump e a Hillary só têm projetos ruins. Olha, eu concordo com você em partes, Maxwell, mas comparando em tudo o Trump com a Hillary, eu sou mais o Trump. A Hillary, rapaz, é a Dilma, é a versão americana da Dilma. A Hillary é a mistura de Asmodeus, Baphomet e Lúcifer. Não, Lúcifer não, é Asmodeus, Baphomet e o outro aí qualquer. Outro demônio aí qualquer. Ela não presta, ela não presta. É uma mulher demoníaca. Ela tem sede de poder, ela não presta.